Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo e pela TV Educação também. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje aqui comigo, todas as quartas-feiras, se nada der errado, né? Professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Não deixem de fazer as anotações de vocês, porque a gente já está no 3º bimestre, certo, Osmar? Eu sei que a maioria não tem o caderno do aluno ainda, então fazer as anotações no próprio caderno vai ajudar bastante depois, na hora que vocês receberem o caderno do aluno e puderem transpassar as suas respostas, não é, Osmar? É verdade, Alessandra. Essa preocupação, nós temos essa preocupação também e sabemos dessa questão toda do caderno. Então, a gente projeta as aulas, planeja as aulas em cima desse material. Tá? Ele vai chegar para você. Tá? A logística da escola, da Secretaria da Educação, é que chegue o mais rápido, o mais breve possível para você. Enquanto isso, né, é uma macroestrutura, enquanto isso a gente vai se ajustando por aqui, igual a professora Alessandra falou, pega o seu caderno, faz as anotações pertinentes que você tem que fazer, manda as dúvidas aqui no chat para a gente, dentro das possibilidades, né, dessa mega estrutura que a gente tem, tenta oferecer, né, um produto, uma aula de qualidade para você, a gente vai se ajustar. É isso, Alessandra? É isso mesmo. E como eu sei que o 6º ano arrasa nas interações aqui no chat, não deixem de fazer as interações e com assuntos, né, como o Osmar sempre fala quando ele está aqui, assuntos pertinentes à aula, não é esse o termo que você usa, Osmar? Pertinentes, né? Pertinentes à aula, bonito isso. E essa é a ideia, porque o 6º ano arrasa nas interações, Osmar. É verdade, participam bastante, a gente fica muito, muito feliz com essa interação, né? E essa interação é sinônimo de aplicação, né? Então, os alunos que estão ali, né, a gente sabe todo esse momento, toda essa questão das dificuldades, que não só vocês estão passando, toda a estrutura, né, educacional está passando por mudanças assim muito, muito significativas. E a gente, naturalmente, está tentando, né, se ajustar nesse período aí até que tudo se resolva. Vamos à aula, Alessandra? Vamos continuar trabalhando com relação parte todo? Relação parte todo, vai aparecer para vocês ali, tá? A introdução da aula, nós estamos trabalhando a fração parte todo, ainda temos algumas aulas, tá? Essa é a aula 3, mas a projeção é que a gente tenha pelo menos mais 2 aulas, porque esse conteúdo é bastante extenso, né? E tem lá no caderno do aluno o material que vocês, alguns imagino que tenham recebido, outros estão por receber, tá? Ele é um conteúdo bastante extenso e a gente procurou, da melhor maneira possível, encaixar ele nas aulas aqui para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Para os nossos professores, a habilidade que vai ser trabalhada nessas sequências de aula é a habilidade EF06MA15, tá ok? E a aula de hoje, ela tem como referência a página 63, lá do caderno do aluno, 6º ano, volume 3, parte 1. Tudo bem? Como a professora Alessandra frisou, nunca é tarde para alertar vocês em relação a essa questão do caderno. É uma preocupação nossa também, tudo bem? Mas a gente vai conduzir da melhor forma possível. Tudo bem? Olha lá. Vamos trabalhar o conceito. E aí aparece, logo essa hora da manhã, que nem a Alessandra fala, as guloseimas ali. Quem aguenta ficar aqui até as 14 horas e 45 minutos, se são 8 horas e 19 minutos, e a pessoa já vem me apresentar comida na aula? Ao vivo para Quem aguenta isso? Ao vivo para os descrentes, tá ok? Mas ninguém come chocolate essa hora da manhã, Alessandra. Isso não existe. Certeza? Certeza. Eu não tenho certeza disso, não. Vamos conceituar? Tá. A imagem sempre está relacionada com o texto, vocês vão perceber isso aí, né? E sempre você faz uma associação, né, entre a imagem e aquilo que está sendo escrito, que foi escrito, tudo bem? Então, a relação entre a parte e o todo, naturalmente, ela pode ser representada por um número racional, e a gente já falou um pouquinho sobre esse número racional, esse número escrito na forma decimal, na forma fracionária, que é ele o foco da aula de hoje.
Tudo bem? Essa relação ela se apresenta quando um todo, e a gente já falou bastante sobre isso, não existe falar em fração sem o todo. Ou um inteiro. Então, a gente chamou todo ou inteiro. Quando esse todo é inteiro, ele é dividido em partes equivalentes. Vejam que são palavras que vão casando. A gente fala muito de frações equivalentes. Aí da ideia de superfície ou dos elementos. Tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com elementos. Na segunda-feira, a gente trabalhou com a questão da superfície, cálculo de área, porcentagens, frações em cima de áreas. Eu lembro bem dessa aula. E a relação que existe entre o número de partes e o todo pode ser expressa numa representação fracionária, como a gente já vem falando há muitas e muitas aulas, inclusive na habilidade anterior, lá no segundo bimestre, que a gente consegue, ou a ideia é que se relacione com a habilidade atual. É isso, Alessandra? É isso mesmo. Vocês podem observar que existem relações entre elas, né? A gente vai no encadeamento. Até, se eu não me engano, até comentei ontem, na hora que o Jonas estava dando aula, de que eles já tinham visto alguma coisa sobre fração no bimestre passado. Sim. Não é? E a importância dessa relação entre o que vocês já viram e esse novo significado de fração. Sim. Que está sendo apresentado agora. Verdade. Vamos lá para a situação problema. Vai aparecer aí para vocês, na telinha apareceu. A situação problema. Em uma escola, duas turmas participaram de uma gincana. Como prêmio de participação, a organização do evento tinha 140 bombons para dividir entre o sexto ano A e o sexto ano B. Essa divisão foi organizada em uma tabela, mas alguns números não foram preenchidos. Então, a ideia qual que é? Que você complete a tabela utilizando a mesma representação em cada divisão, belíssimos bombons, ok? E essa atividade está lá na página 63 do caderno do aluno. Vamos à tabela. Olha lá a tabela que faz referência ao texto, tudo bem? Então, a gente tem ali, na primeira coluna, na segunda coluna, na realidade, o sexto ano A, na segunda coluna, o sexto ano B. Lá na primeira coluna aparecem as variações das divisões. Então, vamos lá. Os bombons, na primeira divisão, na divisão 1, foi dividido 50% para o sexto ano A e 50% para o sexto ano B. Ok? Tranquilo. Na segunda divisão, na divisão 2, não sabemos quanto foi para o sexto ano A, mas sabemos que no sexto ano B foi dado 1/4 dos bombons. Aí aparece a representação fracionária. É isso? Isso. Na divisão 3, o que acontece? Sabemos lá que para o sexto ano A foram dados 6/14 dos bombons e desconhecemos a quantidade de bombons lá para o sexto ano B. Ok? Lá na divisão 4, 55% dos bombons foram para o sexto ano B. E desconhecemos a quantidade em porcentagem, que foi dada lá na divisão 4 para o sexto ano A. E lá na divisão 5 foram dados 4/8 dos bombons para o sexto ano A, para os alunos do sexto ano A. E para os alunos do sexto ano B, nós desconhecemos. Essa leitura do texto e da tabela. Tranquilo, Alessandro? Tranquilinho. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá na atividade 1, tá ok? Os valores que completam corretamente a coluna do sexto ano A são, respectivamente, para a divisão 2 e para a divisão 4. Ali você tem a múltipla escolha. Perceba que a tabelinha, a gente colocou essa tabela justamente para você não ter que ficar voltando telas, tudo bem? Então, o que acontece? Você tem aí só a análise da coluna do sexto ano A. Tudo bem? Perceba que no sexto ano A existe um espaço vazio em branco lá na divisão 2 e na divisão 4, que está relacionada naturalmente com o sexto ano B. Eles se complementam. Tudo bem? Então, o que a gente quer saber é quais os valores, respectivamente, que vão ocupar a divisão 2 lá do sexto A, na divisão 2 e na divisão 4. O primeiro valor fracionário e o segundo valor na forma percentual. É isso, Alessandra? Tranquilinho. Eu acho que com a tabela vai ajudar bastante a identificar o que
né? Ou quais os valores que precisam ser indicados. É verdade, sabe que eu nem tinha colocado essa tabela aí, só estava múltipla escolha. O pessoal da produção, Gustavo me ajudou, a gente colocou elas para facilitar para vocês essa visualização. Tudo bem? 2 minutos, Alessandra? Eu acho que é tranquilo. Tranquilo. 2 minutinhos a gente já retorna. Osmar, você Oi. sabe que a maioria respondeu a letra B. B. Então, por exemplo, o Cauã, o Felipe, a Ana Gabriele, o Guilherme, o Nicolas. A Vitória, ela disse que a letra D. D. E o Lucas Oliveira e a Emily Nunes, eles disseram que é D ou B. E aí? É legal. Você sabe que nesse primeiro momento, a ideia dos 140 ela não tem muita importância. Nas atividades a seguir vão aparecer esses valores aí absolutos. Mas em relação aqui, a gente tem duas preocupações. A primeira é a forma de fração, a forma percentual. A primeira situação é a forma fracionária. E a segunda é a forma percentual. Acho que não tem muita novidade, a grande maioria aí acertou. Vamos subir a resposta para eles, Alessandra. Olha lá, tá? Então, aparece aí na tela, tá ok? Alternativa B, tudo bem? Então, ali aparece quem? 3/4 e os 45%. O que está em rosa ali na resposta é a solução para isso. Então, o que a gente tem aqui? Ó? É bastante simples. Não é? Qual que é o todo, tá? Se a gente for considerar os bombons aqui, né? A gente pode considerar como sendo o quê? A fração 4/4, se a gente for pensar nessa situação aqui. Ora, como o sexto ano B, ele consumiu 1/4, então, ó, aquela famosa representação. Nossa, essa lousa ajuda demais. Espera aí, quando a gente não se atrapalha. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Você atrapalhar faz parte do processo. Faz parte. Então, o sexto B consumiu quanto? Consumiu 1/4 dos bombons, logo, isso aqui vai para quem? Isso aqui vai para o sexto ano A, portanto, tranquilo, né, Alessandra? Sim. Sexto ano A, 3. Sim, alguns alunos, na verdade, eles até disseram que a dificuldade deles maior é em relação à porcentagem. Mas nesse caso aí é tranquilo também, não é? Pois é, alguns estão apresentando isso. Eu não sei porcentagem, então eu não sei fazer. Não, mas não precisa fazer cálculos de porcentagem, não. A ideia aí nem é que você faça cálculos de porcentagem. Inclusive, a próxima habilidade que a gente vai trabalhar com o sexto ano é porcentagem. Já estamos preparando umas aulas bem interessantes para vocês com relação a porcentagem, não se preocupe. Então, a ideia aqui não é que você faça cálculos para chegar à porcentagem. É a ideia do raciocínio e associação mesmo. Ora, se eu tinha 55%,
Beleza? Aqui eu vou fazer uma representação bem simples. 55% está mais que a metade. Vamos supor que isso aqui seja 55%. Opa, ficou estranho, né? Tudo bem, ficou parecendo um 56, mas, Peraí. né, gente, é 55, tá? Borracha? Tá aparecendo ontem, o Jonas escrevia 3, parecia 8. Legal. Tá? Então, aqui, ó, temos 55%, tá ok? Ora, se tudo isso aqui, ó, corresponde, se os 140 bombons correspondem a 100%, então, na realidade, nós temos quem? Os 100%, me corrija se eu estiver errado, menos os 55%. Não é isso? Sim. Então, temos aí um total de quanto? De 45%. Gente, então, 45% é a solução alternativa B. Espero que tenha sido claro para vocês. Tudo bem? Eu acho que quem está com dificuldade na porcentagem, que ainda não era, né, a gente não está fazendo cálculo de porcentagem, literalmente, como o Osmar disse, o próximo assunto aí vai vir rapidinho sobre isso. Eu considero que a forma como você fez pela subtração para esse contexto deve ter ajudado bastante os alunos na compreensão da resolução. A gente espera que sim, tá? E uma coisa de cada vez, tá? A ideia aqui não é ficar fazendo cálculos mirabolantes, não. Tudo bem? Beleza, então. Vamos para a próxima atividade, Alessandra? Vamos lá, então. Então, aí vocês têm a resposta da atividade 1, que foi passada para vocês. Vamos à atividade 2, tudo bem? Olha lá. Os valores que completam corretamente a coluna do sexto ano B são, respectivamente, para a divisão 3 e 5. Aí a gente mudou. Não é? A primeira coluna lá, a primeira atividade era com relação ao sexto ano A, e a segunda vai ser com relação ao sexto ano B. A ideia é a mesma, preencher esses espaços vazios aí, correspondentes a quê? A divisão 3 e a divisão 5. A divisão 3, aí você perceba que ela está numa forma fracionária, e a divisão 5 também estará numa forma fracionária. Tranquilo? Tranquilérrimo. Mas eles vão... sexto ano, meu filho. Sexto ano, já, a hora que abrir aqui o chat, você vai ver o que vai ser o negócio aqui de resposta. Tá bom. Cuidado com esse... Ótima. Cuidado com esse todo aí da divisão 3, tá bom? 2 minutos para você, a gente já retorna. Até já. Você sabe, Osmar, que eu não estava errada, não. Abriu aqui o chat, o negócio, e assim, todos certos, 99, já que é para falar de porcentagem, né? 99,999% certo. Então, por exemplo,
Vou dar só alguns exemplos. Matheus, Ana Caroline, Kevin, Tiago ainda não, peraí. Maria Rita, Pedro, Victor, Vitória, Paola. Colocaram que é letra A. Letra A? É. Beleza. O Tiago Eduardo colocou C. A Brenda, ela colocou A ou D. A Isabelle colocou que é B. E o Alan foi tentar ser espertinho. A, B, C, D não tem como eu errar. Então, a ideia da múltipla escolha é que só tenha uma alternativa correta. Pois Tudo bem? Então, as 4 não rolam. Então, não vai rolar nem duas, né? A ou B não rola. Exato. Tudo bem? Vamos lá fazer. Então, o espaço vazio aqui, né? A gente queria saber a divisão aí com relação ao sexto ano B. Ora, foram dados 6/14, tá ok? Para o sexto ano A dos bombons, tá ok? O que a gente sabe? A gente sabe que o todo aqui é o 14, né? Existem várias representações fracionárias. Então, a gente pode fazer essas divisões conforme elas estão ajustadas, conforme melhor se adequa. Ora, se o todo é 14, e eu já tenho 6 partes que foram lá para o sexto ano A, o que complementa? 8. Portanto, temos aí 8/14, tudo bem? E 8/14, se você for olhar, por exemplo, a múltipla escolha, você já exclui, por exemplo... A letra C. A letra C. Então, a ideia da múltipla escolha é isso também, né? É você fazer uma análise daquilo que você tem e, eventualmente, quem nunca chutou na vida? Não é? Lógico, vai haver situações. Se todo mundo soubesse tudo, não tinha necessidade de ter prova. Mas a ideia não é chutar. Nem atividade, nem processos seletivos, nada disso. Então, a ideia, mas é assim, é sempre fazer uma análise das informações que você tem e trabalhar em cima daqueles conceitos. Tudo bem? Então, temos lá 8/14 para o sexto B, tá ok? Perceba que se você somar 6/14 mais 8/14, terás aí 14/14, também conhecido como um inteiro. Opa. Ok? E realmente faz todo sentido, né? 14 por 14, aqui teremos um inteiro. Tudo bem? E aí ficou fácil, né? A divisão 5 lá para o sexto ano B, o que a gente tem aqui? Na realidade, se eu tenho aqui, nem precisar, né? O todo aqui seria quanto? O todo seria 8. Não é? Se eu já tenho 4 partes desse todo, que é o 8, que foi para o sexto ano A, resta-nos 4 também para o sexto ano B. Portanto, já temos a resposta, Alessandra. Se você tivesse que arriscar, seria A. Em plena convicção. A de Alessandra. Tá ok. 8/14, 4/8. Lembrando que essas frações também, elas podem ser representadas de forma equivalentes, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o 8/14, o 4/8, também pode ser representado por meio ou qualquer outra simplificação. Tudo bem? Vai subir a resposta, portanto, alternativa A. Tranquilo, Alessandra? Tranquilinho. Eu acho que, tenho certeza. Foram um ou outro só que cometeram algum errinho. A maioria já entendeu. E quem cometeu o errinho, eu tenho certeza que agora, com a correção, localizou aonde foi o erro para não errar de novo. É isso aí. Eu, sinceramente, a gente não vai abrir o chat para perguntar se vocês estão entendendo, não. Porque não dá, é uma questão de tempo. Tudo bem? Não é a sala de aula convencional, tradicional. Professor, não entendi. Aí você recomeça tudo de novo. Tá? Então, não é esse processo, tudo bem? Mas a gente dá conta. Vamos à próxima atividade? Atividade 3, Alessandra. Vamos dar uma olhadinha lá? Tá ok, ó. A partir da distribuição, perceba que agora a tabela já está completa. Tá? O que está em rosa ali foram as informações que estavam faltando em relação ao sexto ano A e ao sexto ano B, tá ok? Nas respectivas divisões. A partir da distribuição apresentada na tabela, determine a quantidade, olha lá, agora a gente quer saber a quantidade de bombons distribuídos para cada turma em cada situação. Tudo bem? Então, vamos lá.
olha lá de novo para a gente. Na atividade 3, o que, que a gente tem? A partir da distribuição apresentada na tabela, determine a quantidade de bombons distribuídos para cada turma em cada situação. No caso ali, ó, o que, que a gente tem? Temos as divisões 1, 2 e 3. A divisão 1 já está completa, né? Foram 50% dos bombons para... Estou enxergando certo? É isso? Isso, 50%. 50% dos bombons para o sexto ano A e 50% dos bombons para o sexto ano B. Então, aí não tem nenhuma novidade. Metade para cada um e acabou. Tudo bem? Lá na divisão 2, o que, que a gente sabe? Lá na divisão 2, que foram 3/4, ok? Dos bombons para o sexto ano A. É isso, Alessandra? Isso. E 45%? 55%? O quê? Na divisão 2. Na divisão Um 2 quarto. é 3/4 e 1/4. 3/4 e 1/4. Tudo bem? Então, o que a gente quer saber? Lá na divisão 2, quantos bombons lá do 140 foram para o sexto ano A, correspondente a 3/4 lá do 140, e quantos bombons foram para o sexto ano B, com uma correspondência apenas de 1/4. Correto. Correto? Lá na situação, na divisão 3, tá? Lá na divisão 3, o que, que a gente tem? 6/14, é isso? Correto. 6/14 para o sexto A e 8/14 para o sexto B. Então, nós queremos que você monte esta tabela, tá ok? Deixa eu ver o que, que tem a seguir. Não? Já dei a resposta. Adoro isso. Isso foi proposital. O pessoal ficar esperto. Eu tô planejando, estou bolando uma aula assim que eles vão ter que ficar muito, muito espertos. Foi a intenção. Você Tudo já bem? começou testando agora. Já testando Pra agora. aulas futuras. Beleza. Entendi. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão mandar as respostas, tá ok? Lá da divisão 2, tá ok? De sexto ano A e sexto ano B. Pode colocar uma barrinha separando, né? As respostas do A e do B. Tudo bem? Tranquilo. 3 minutinhos para eles? Melhor. 3 minutinhos, tá? Pra vocês se acostumarem. O próximo a gente dá 2, tá bom? Falou.
Osmar, alguns Oi. ficaram com dúvida, tá? Não vou negar, não. Mas, por exemplo, eu achei respostas. Então, o Miguel Araújo, ele colocou, acredito que seja nessa ordem, 105 e 35, 60 e 80. Correto? Ok. Acho que é a Linda. Ela colocou 35/35. Carlos Victor, na 1, 70. 70. Na 2, 100. E na 3, 120. Não sei. Renan, na 2, 105 no sexto ano A. Ok. Na 3, 60 no sexto ano A. Legal. No B, ele colocou 35 e 80. Vamos lá. Então, o que a gente tem? Tá? Nós temos a representação numérica, ou seja, a quantidade que está associada à parte fracionária. Então, vamos fazer assim. Tá? Na realidade, a gente não precisa calcular as duas frações. A gente calcula uma e faz a subtração da outra. E aí você ajusta e trabalha com a que você se sente mais confortável. Então, aqui, nós temos, para essa situação aqui, a primeira, nós temos 3/4 para o sexto ano A. Então, a gente está falando de quanto? De 3/4 de 140. Concorda comigo, Alessandra? Sim. Tá? Então, na realidade, aqui temos um produto, né? Essa preposição vira uma multiplicação. Então, língua portuguesa, né? Seria 3/4. Opa. Borrachinha. Borracha. É isso? Ok. Tá? Então, temos aqui, ó, 3/4 vezes 140. Sempre lembrando aqui, ó, que a gente pode fazer o quê? Ó? Pode fazer a multiplicação. Então, na realidade, o que a gente vai ter? Nós teremos 3 vezes o 140 dividido por quem? Dividido por 4. Tudo bem? Tranquilo. Então, na realidade, se você for fazer essa conta aqui, a gente vai fazer 140 vezes 3. Vou fazer essa, mas não tem necessidade de fazer as outras. 4 vezes 3, 12. Vai 1, 3 vezes 1, 420. Tá ok? Então, se a gente fizer 420 e dividirmos por 4, teremos aí 1, não é isso? Baixa, 0, 2. Teremos aí 105. Tudo bem? Então, para a gente aqui, ó, 105 são os 3/4. Ora, se eu fizer 140, tá? Que é o caso aqui, ó, 140 bombons menos 105, chegaremos à conclusão que temos aí, portanto, quantos? 35 bombons. Isso, É isso? mesmo. Então, 35. Então, nessa primeira divisão aqui, gente, o que aconteceu? 3/4 para o sexto ano A, ou seja, 105 bombons para eles, e 35 para o B, correspondente a 1/4. Tudo bem? A ideia aqui, ó, cadê? Apagar, para não perder tudo, né? Então, a ideia aqui também é a mesma. Então, a gente está fazendo o quê? Para 6/14 avos, tá? Vezes quanto? Vezes 140, tá? Que vai dar um total aí de quantos? Tá? Teremos 6 vezes 140 dividido por 14. Tá? Existe um jeitinho fácil de fazer essa divisão, mas a gente vai ficar nesse conceito aqui. Portanto, temos aí, Alessandra, fazendo a multiplicação e dividindo, teremos um total aí de quantos? De 60 bombons. Pode ser? Isso porque 6 vezes 140 é 840. Então, teremos 840 dividido por 14, 60. Ok, então teremos 60 bombons nessa divisão para o A. E aqui, naturalmente, teremos quanto? 80, tá? Para o B, fazendo lá os 140 menos 60. E aí você vai encontrar essa proporção. É proporção mesmo. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Vamos à atividade 4, Alessandra? Vamos nessa. Ok. Atividade 4, para finalizar a aula de hoje. Tá? Aí vai subir as respostas para vocês. Olha lá, 105 e 35. Ok? 60 e 80. E a próxima atividade, tá? A partir da distribuição apresentada na tabela, determine a quantidade de bombons distribuído para cada turma em
cada situação. E aí a gente tem o quê? A divisão 4 e a divisão 5. 2 minutinhos para eles? 2 minutinhos eu acho que dá, porque eu acho que eles compreenderam nas 2 primeiras divisões. Legal, tá bom? Então, 2 minutos, a gente já retorna, tá bom? Olha, Osmar, tem dúvidas. Eles ainda estão com dúvidas nesses cálculos. Mas eu achei algumas respostas aqui. Então, a Giovana ela disse que na divisão 4 é 55 e 45. A Maria Eduarda disse que na 4, no 6º ano A, é 65 e no B, 75. O Davi, na divisão 4, A 77 e B 63. Opa! E na divisão 5, A 70, B 70. É isso aí, gente, tá? Vai subir a resposta para vocês. O pessoal participou bastante, né? Bem interessante. Olha lá a resposta. O pessoal que participou, interagiu, mandou essas respostas, né? com bastante coerência. E realmente é isso, tá? A gente parte do princípio. Lá na divisão 4, teremos aí 63%. Tá? E essa aula de porcentagem, tá? Ela está prevista para as próximas aulas. Então, teremos aí na sequência, tá? 63 e 77, tá ok? 70 bombons, e 70. Né? Não tem, desculpa. Não, tá certo. 63 bombons e 77 bombons. Tem nada de porcentagem aí. E aí a gente está trabalhando com metades, né? Iguais, tá ok? E é isso. A gente encerra a nossa aula de hoje. Vai aparecer o QR Code aí para vocês fazer a análise e a avaliação da nossa proposta de aula hoje, tá bom? É isso. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Obrigada, Osmar. Obrigada, alunos. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.